Oi, gente, que bom poder falar com vocês um pouquinho sobre o nosso estudo do Vem Segue-me. E eu vou te contar que tem tanta coisa nesse estudo que fica difícil escolher aquilo que eu mais gostei. Mas eu vou sintetizar para vocês. Primeira coisa que mais me chamou a atenção foi logo no início, em Êxodo 1, quando nós vemos que José morreu, que os seus irmãos tinham morrido, que já era outra geração, né? que havia passado muito tempo e que o rei, né, o faraó, sequer havia ouvido falar sobre José. Olha isso. Eu fiquei ali pensando, né? Tudo que a gente viu e estudou sobre essa história é como se em algum momento ela tivesse sido perdida para eles. Eu fiquei pensando sobre a importância dos registros, que hoje nos são tão acessíveis e hoje a gente tem a computação em nuvem. Hoje a gente tem, né, a Big Data, a gente tem as bases de dados, a gente tem tantos recursos tecnológicos. E eu fiquei pensando também como é efêmera, como é passageira a nossa estadia na Terra. De como nós viemos à Terra, tivemos a experiência de ganhar um corpo e somos passageiros aqui. E me fez refletir o que estamos fazendo, que legado estamos deixando para as futuras gerações, para os nossos descendentes, para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, o que estamos ensinando e se estamos registrando isso. Né? Felizmente a gente recebeu, a gente tem esses registros, ou pelo menos uma parte deles, né? Esses registros resumidos, ou quantos anos de história não foram perdidos. Então, que a gente possa realmente refletir e pensar sobre a nossa vida, como ela é passageira, como às vezes a gente se preocupa aqui na Terra com coisas que são tão pequenas. Eu sempre vou lembrar do que Carlos Drummond de Andrade disse certa vez. Ele disse que se nós imaginarmos, né, pensássemos que daqui a 100 anos todos estaríamos mortos, a gente não se preocuparia com coisas tão pequenas. E é verdade. Imagine quantos anos você tem. Qual a sua estimativa de vida? Né? Sem contar que pode acontecer os acidentes naturais, as enfermidades, tantas coisas que essa vida ainda pode ser, vamos dizer, abreviada. Né? Quanto tempo eu tenho? Eu não sei. Então, me veio aquela sensação de que certamente agora José e seus irmãos estavam lá no mundo espiritual, olhando do outro lado a continuação dessa história. E certamente José deve ter muito orgulho da história dele, da história de superação dele. Então me veio esse sentimento desse tempo, de como as coisas são efêmeras, de como passa o tempo, como passam as gerações. E o legado que eu posso deixar para essas gerações. E aí, continuando, né, nós vemos que esse rei, esse faraó, não conheceu, não ouviu falar sobre José. E ele havia escravizado os israelitas. Olha só, quando os israelitas foram para o Egito, a família de José eram por volta de 70 almas. Essas 70 pessoas se estabeleceram ali naquela cidade de Gósen. Não foi assim que nós vimos? E esse povo cresceu e se multiplicou, cumprindo o convênio abraâmico, cumprindo o que o Senhor tinha dito a Abraão, a promessa de que a sua semente se multiplicaria. Não foi assim? Então, esse povo se multiplicou. O que é que a gente aprende? Que o Senhor cumpre as suas promessas. Ele preservou os israelitas. Eles cresceram, eles se multiplicaram. E se multiplicaram tanto que agora representam uma ameaça para um novo rei. Porque esse novo rei diz assim: eles são tantos que podem se rebelar contra nós. Podem, inclusive, tomar o meu trono. Então, o pavor do rei é tão grande, né, porque mantém esse povo escravizado, a duras penas, esse povo mantém os egípcios, que ele decide dar uma ordem, dar um decreto. E é o quê? É a ordem do rei, gente. Se você não cumprir,
Eu não sei, a penalidade pode ser até a sua vida. Ele ordena a todas as suas parteiras que matem os filhos dos hebreus, os filhos machos. As fêmeas não representavam nenhum perigo, mas os machos sim. Era uma maneira de impedir que eles crescessem, que eles continuassem crescendo e se multiplicando. E olha que interessante que a gente aprende, né? A gente aprende que, mesmo em situações hostis, mesmo em uma situação desfavorável, de escravidão, sempre há coisas que nós podemos aprender. Em meio às provações, nós podemos nos refinar. E foi isso que aconteceu com o povo hebreu. Porque as cargas eram tão pesadas sobre eles que eles aprenderam a se unir como povo. Eles começaram a sentir tanto rancor, tanto ódio dos egípcios, né, porque eles precisavam manter os egípcios, era o trabalho pesado deles, muito pesado, com tijolos, madeira, muitas horas de trabalho duro, altas cargas, né, que eles passaram a odiar esse povo. Então, eles não se misturavam. E não havia casamentos fora do convênio. Não houve casamentos interracial. Ou seja, hebreus casavam com os hebreus. De modo que quando o rei mandou matar os filhos dos hebreus, não eram egípcios. Então a gente vê como novamente o Senhor cumpriu, né, esse povo que seria puro, seria o povo do convênio, sem misturas de raça, de como o Senhor cumpriu a sua promessa. E de como mesmo em uma situação adversa, esse povo pôde crescer, pôde aprender e pôde clamar a Deus. A tal ponto que o Senhor os ouviu e preparou alguém que seria o libertador desse povo, que é Moisés. Então a gente vai ver como o rei, ele ordena que as parteiras matem os filhos dos hebreus, os filhos machos. E é interessante porque aí em Êxodo ele fala o nome de duas parteiras. Ele especifica o nome, que era Sifrá e Puá. Certamente devia existir muitas parteiras. Muitas. Né? Mas por que essas foram escolhidas? Talvez elas fossem líderes das parteiras, ou da associação de parteiras, fossem as parteiras-chefes, fossem as mais que tivessem mais prestígio. Mas ele deu essa ordem para elas, para que chegassem a todas as outras. E elas deveriam matar todo filho homem. Mas em Êxodo também diz que essas parteiras respeitavam a Deus. Ora, as parteiras são chamadas para salvar vidas e não para matar. Elas trazem vidas ao mundo. Essa é a missão de uma mulher que escolheu ser uma parteira. Elas ajudam nesse plano divino. Na hora que o rei deu esse decreto, elas estavam indo contra a sua natureza, contra a sua missão. E elas temeram a Deus. Elas não cumpriram o que o rei disseram. E elas foram extremamente corajosas, porque elas podiam estar arriscando, sacrificando a própria vida para salvar os bebês hebreus. Então o rei, quando as chamou, disse: olha, os bebês continuam nascendo. E elas disseram: não, é que quando nós chegamos lá, as mulheres hebreias já tiveram filhos. Elas são tão rápidas, tão vivas, elas não são como as egípcias, que a gente nem consegue ajudar. Os filhos já nasceram. Então o rei vai lá e tem outra ideia. Ele manda que todos os filhos bebês sejam jogados no rio, para que morram afogados. E aí a gente vê sobre Joquebede, a mãe de Moisés, essa mulher que tem o seu filho e consegue escondê-lo por 3 meses. E eu fico pensando, você que é mãe, que aprendeu, né, que sabe agora como é esse amor divino, esse amor incondicional, que tem o seu bebê nos braços e cuida dele, protege a vida dele por 3 meses. Eu fico pensando, quem é mãe sabe que aqueles 3 primeiros meses são os meses mais decisivos e mais difíceis, porque é a adaptação a esse mundo hostil, é o momento em que ele está amadurecendo ali o seu corpo físico, é um momento que vem cólicas, é um momento que o seu sono não está ajustado, o choro. Eu fico pensando como ela conseguiu esconder esse filho, né, na sua casa, para que não escutassem o choro, preservar a vida dele,
quantos sacrifícios ela precisou fazer, e até que chegou um ponto que não dava mais, que ela poderia ser descoberta, que não dava mais, e como deve ter sido difícil para ela tomar essa decisão, e como ela teve a ideia, né, de fazer aí esse barquinho, e como ela teve essa ideia para tentar, com uma atitude aí desesperada, de salvar o seu filho. Né? E eu achei muito interessante porque os detalhes que essa mãe pensou. Olha só, diz que ela pegou os troncos, ela passou betume. O betume é aquela substância que serve para vedar, para impedir que a água entre. A gente viu essa substância sendo usada na Arca de Noé, para vedar contra as águas. Nós vimos essa substância quando eles fizeram a Torre de Babel. E o que é que eles fizeram? Né, para, vamos dizer assim, proteger-se dos seus próprios pecados. Ah, se o Senhor mandar outro dilúvio na terra, a gente sobe aí na torre e as águas não vão passar. E eles impermeabilizaram a torre com betume. Essa mãe teve o mesmo cuidado, ela passou betume nos troncos para que a água não penetrasse, para que seu filho não afundasse. Né? E ela foi lá, ainda teve outro cuidado. Ela pediu a filha dela, Miriam, a irmã de Moisés, que ficasse ali olhando para saber o que aconteceria. Eu diria como mãe que ela teve ainda um outro cuidado, porque ela colocou o Moisés num horário muito próximo a que a filha do faraó, a filha do rei, vinha com as suas damas ao rio, né? Ou para lavar roupa, ou para passear, para se banhar. Então ela pensou em tudo. Uma mãe que usou da estratégia, da sabedoria divina, da sua coragem, do seu amor incondicional para proteger a vida do seu filho, que mandou a sua filha para poder ver o que aconteceria. Ela própria não teve coragem de ficar olhando para saber o que aconteceria. E aí a gente vê como a filha do faraó escuta o choro da criança, pede para a serva ir lá olhar o que está acontecendo, e quando a serva vê um bebê, e ela sabia que era um bebê hebreu. E como elas, né, como ali está escrito esse adjetivo, compaixão, como elas sentem compaixão pelo bebê. Então a serva tem a ideia, né, de a sua senhora queria o bebê, mas cuidar dele é complicado, né? E ainda mais para a filha do rei. Então ela teve a ideia, por que não contratamos uma mulher hebreia que possa cuidar do bebê? E nesse momento Miriam, que escuta essa conversa, que é a irmã de Moisés, sugere que traria uma mulher hebreia para cuidar, e que é Joquebede, a própria mãe de Moisés, que vai cuidar dele. E a filha do faraó diz, olha, eu vou te pagar um salário por isso. Né? E quando ele crescer, ele vai ser terminado de ser criado aqui na realeza. Ou seja, gente, que história, não? Que história. Mas a gente fica pensando, né? Às vezes a gente duvida do poder de Deus. Às vezes a gente duvida das nossas orações e do poder que tem uma mãe, de como as nossas orações podem destravar os céus, de como elas podem chegar no alto. Eu fiquei pensando, esse bebê voltou para ela. Olha esse milagre, essa mãe que certamente nunca esperou por isso. Agora ela tinha a oportunidade de criar o seu próprio filho, e com a proteção da filha do faraó. Todas essas mulheres contribuíram muito para salvar a vida de Moisés. A gente fica pensando nas parteiras, talvez elas não soubessem, elas não sabiam que ela estava salvando o futuro libertador dos israelitas. A vida de um príncipe, né? Elas não sabiam quem estava salvando. O papel que teve a mãe de Moisés protegendo e se arriscando pelo seu filho, o papel que teve a irmã de Moisés cuidando, protegendo, o papel que teve a filha do faraó e da serva, o conselho que deu a serva, mudou tudo. A gente fica pensando em como cada uma dessas mulheres, em sua sabedoria e usando os seus atributos divinos, de compaixão, de respeito a Deus, de temência mesmo, né? de coragem, de sacrifício,
salvaram a vida daqueles que libertariam o povo de Israel. Daquele profeta, né, que foi considerado um protótipo do próprio Salvador Jesus Cristo, que a gente vai estudar nas próximas semanas e que é assim maravilhoso. Eu fiquei pensando também como o faraó ele subestimou as mulheres, porque ele pensou no perigo que os homens poderia trazer ao seu reino, mas ele não sabia o poder que tinham as mulheres, o poder das filhas de Deus quando se erguem em causas justas. Essa aula também me lembrou muito a questão da consagração. Eu fico pensando como a mãe de Moisés, talvez naquele momento desesperado, tentando salvar o seu filho, colocando ele lá aquelas juntas, né, que ela foi lá e aquela madeira que ela juntou ali, aquele barquinho. Eu fico pensando na oração que ela deve ter feito. Talvez consagrando o filho dela, dizendo: ó Senhor, seja feita a tua vontade, eu já fiz até aqui tudo que eu podia, agora é contigo. Quantas vezes como mães nós não precisamos fazer isso? Eu lembro quando minha filha foi para a missão, vocês devem ter tido a experiência de talvez enviar um filho para a missão, ou estar nesse momento, nesse processo de preparar um filho para a missão. E essa sensação de consagração. Eu lembro de uma experiência muito forte que eu tive com a minha filha, quando ela foi designada como missionária, uma experiência que nós tivemos com o nosso presidente de Estaca. Não vou falar detalhes dessa experiência, mas naquele momento eu senti muito forte no meu coração que algo aconteceria com a minha filha, na missão dela. Né? O presidente de missão de Estaca se reuniu conosco, fizemos uma oração de joelho e ele falou sobre consagração. Quando a minha filha foi designada, ele repetiu 3 vezes, eu fiquei prestando atenção na bênção sobre essa palavra consagração. E eu fiquei muito preocupada, me veio um sentimento, um peso, né? Véspera de minha filha ir para a missão, e aquele peso, parecia que eu estava mandando a minha filha para um velório. Eu comecei a me preocupar com as coisas que poderiam acontecer com ela, se ela voltaria para casa. E não foi um sentimento só meu, né? Estava o meu ex-marido também presente nessa ocasião, ele teve o mesmo sentimento. A minha filha estava presente, sentiu a mesma coisa. Eu não conversei com ela sobre o assunto, eu só conversei com ela depois da missão dela. Olha só, e foi tão assim angustiante, né? E eu pensava: nossa, eu estou mandando uma filha para missão, eu fiz missão, sei que é o melhor lugar para um jovem estar, e porque eu estou sentindo isso, e porque está esse peso sobre mim. Então naquele dia eu me ajoelhei ao Senhor e eu disse: Senhor, eu não posso controlar o que vai acontecer, mas a única coisa que eu posso fazer por minha filha é orar e jejuar. É pedir que o Senhor a proteja e que seja feita a tua vontade. E qualquer que seja a tua vontade, eu aceitarei. E minha filha foi para a missão e eu fiz um pacto com o Senhor, eu fiz um convênio que eu jejuaria todas as semanas, durante 1 ano e meio. E com poucas exceções de enfermidade que eu não pude jejuar, eu fiz isso. E, gente, aquele ano foi o ano que eu mais cresci. Aquela aprovação, aquele sentimento todo que me veio, aquela experiência de peso saiu, né? E ao jejuar, eu me aproximei dos céus, eu me aproximei do Senhor. Foi o ano que eu mais me arrependi, foi o ano que eu mais fiz ajustes na minha vida, e foi o ano que eu aprendi a confiar no Senhor e lembrar que os filhos, antes de serem nossos filhos, são filhos de um Pai Celestial e de uma Mãe Celestial. Eles foram criados primeiro espiritualmente. Então os nossos filhos são emprestados, eles estão aqui de passagem conosco, né? E poderão ficar conosco, o Senhor é tão bom por toda a eternidade. Mas eu aprendi o valor da consagração. Eu aprendi o valor de confiar no Senhor. Através de jejum e oração, o meu testemunho nunca se fortaleceu tanto. E eu soube que a gente pode realmente destravar os céus. Quando a minha filha voltou da missão, eu tive a oportunidade de conversar com ela sobre essa experiência que nós vivemos no momento da designação dela, na sala do presidente de Estaca, e ela me contou que ela teve o mesmo sentimento, que ela não voltaria para casa, mas ela não queria me preocupar. Bom, eu não sei
porque tivemos aquela sensação, porque tudo aquilo aconteceu com a inspiração ali do nosso presidente destaca. Mas eu sei que eu precisei passar por aquela experiência para dar mais valor à oração, ao jejum, para entender a minha dependência do meu Pai Celestial e que eu precisava confiar nele. A minha filha voltou da missão, bem, com uma bagagem cheia de experiências e de milagres. Ela abençoou a vida dela, a vida de outras pessoas. Mas eu posso testificar que nossa família foi muito mais abençoada. Que eu fui abençoada e fortalecida porque eu aprendi a clamar ao Senhor naquele período. E que não há melhor lugar que os nossos jovens deveriam estar do que numa missão. Inclusive, existem estatísticas que a possibilidade, né, de acontecer algo com um missionário é muito menor do que poderia acontecer voltando de uma festa, voltando da faculdade, voltando do trabalho. Os incidentes são muito menores na missão. Então, que a gente possa nos colocar e colocar as nossas vidas e os nossos filhos na mão do Senhor. Que a gente possa aprender realmente a se consagrar, sem ter medo com o que virá, mas aprendendo dia a dia a fazer o melhor naquele dia. A fazer o melhor, de tal maneira que se o Senhor nos chamar hoje, a gente tenha feito o nosso melhor. Então que cada dia sirva de lição e de experiência. Essa aula me ensinou muitas coisas. O Senhor cumpre as suas promessas. Ele nos abençoa. Mesmo sendo o povo do convênio, os israelitas passaram por provações e não foram poupados. Vai acontecer a mesma coisa conosco. Precisamos aprender através das nossas experiências. Não seremos poupados nas nossas provações. A grande diferença é o que estamos fazendo com as circunstâncias e as provações da nossa vida. Eu aprendi, né, com tudo que nós lemos, o papel de Moisés, né, como o Senhor o escolheu e como ele se preparou para a missão divina que ele vai desempenhar, para o papel de libertador que ele vai ter para esse povo. Eu não tenho dúvida, nenhuma dúvida, que o Senhor vive e Ele nos ama. E que Ele nos deu as Escrituras. E que fez com que elas fossem preservadas, para que a gente pudesse conhecer essas histórias e mudar a nossa vida. Para que a gente pudesse registrar na nossa mente, no nosso coração, e buscar ter o desejo de fazer a vontade do Senhor. Gente, obrigada por você que assistiu esse vídeo até o final. Obrigada pelas lindas mensagens que eu recebi. Obrigada por tudo mesmo. E eu só sinto muita gratidão no meu coração por esse programa inspirador, que é o Vem Segue-me, que nos converte, que nos torna melhores, que nos ajuda a entender que todos nós podemos exercer uma influência positiva e podemos salvar vidas, seja através de uma ministração, seja através de uma mensagem, seja através de um bom conselho, como deu a serva do faraó. Que o Senhor nos proteja a todos. Uma ótima semana.